Olá a todos, vamos começar nosso curso de Geometria. Essa aqui é a aula 1. Nessa aula 1, conversaremos sobre alguns elementos básicos da geometria e também sobre ângulos. Então, inicialmente, imagina que eu tenho aqui dois pontos A e B. Por esses dois pontos, eu consigo passar a reta AB. Na geometria, normalmente, nós denotamos reta ou por letra minúscula, por exemplo, R, ou então por dois pontos por onde ela passa, por exemplo, AB. E para indicar que é uma reta, sobre os pontos a gente coloca essa simbologia, duas setinhas para cada lado, indicando que a reta passa por A e continua, passa por B e continua. A reta é infinita. A gente desenha um pedaço dela, mas a gente tem que lembrar que ela continua infinitamente para ambos os lados. Então, essa daqui é a reta. O segundo conceito que precisa estar claro para a gente é semirreta. Então, imagine que, em vez de a minha reta continuar infinitamente para os dois lados, ela começa no A, passa por B e continua. Então, isso agora é uma semirreta. E para indicar a semirreta AB, a gente usa essa simbologia. AB com uma setinha para o lado. Perceba que sobre o A não tem setinha. Indica que ela começa no A, passa por B e continua. Começa no A, passa por B e continua. Tá? É importante a gente lembrar essas notações, tanto essa quanto essa, porque é muito comum no exercício vir no enunciado a reta AB com as setinhas. A gente tem que saber o que o enunciado está se referindo para conseguir resolver o exercício. O próximo elemento que eu queria apresentar a vocês, novamente, tem os pontos AB. E ao invés de passar pelo A ou passar pelo B, começa no A, termina no B. Isso aqui é um segmento de reta. Muitas vezes no exercício aparece só a palavra segmento. A gente tem que lembrar que é um segmento de reta. Para denotar esse segmento que eu escrevi aqui, a gente usa a seguinte simbologia. AB com uma barrinha em cima sem setas. Por quê? Começa no A, termina no B. Não passa para o lado de lá do B, também não passa para o lado de lá do A. Entendendo esses três conceitos de reta, semirreta e segmento, agora a gente vai começar a falar de ângulos. Então, ângulo é como eu denoto a abertura, por exemplo, da porta com relação à parede. Vou desenhar aqui um ângulo. Imagine que esse segmento aqui em cima é a porta, esse aqui embaixo é a parede. Eu quero denotar quanto que a porta está aberta com relação à parede. É esse ângulo aqui que ela faz. E perceba que tanto faz se eu meço o ângulo próximo à dobradiça da porta com a parede ou próximo à maçaneta da porta com a parede. O ângulo, a medida da abertura da porta, é sempre a mesma. Como que a gente denota ângulos na geometria? É usual a gente usar uma letra grega minúscula. No caso aqui eu desenhei a letra alfa, que é o correspondente do nosso A. Outra forma de denotar ângulo é falar os pontos por onde ele passa. Por exemplo, aqui eu tenho A, B e C. Esse ângulo eu falaria que é o ângulo que começa no A, dobra no B, passa pelo C. Então, A, B, C, com um chapeuzinho para indicar que é um ângulo. Como que eu tenho que ler isso caso apareça no exercício? Chapeuzinho é um ângulo. Começa no A, dobra no B, termina no C. Perceba também que eu não precisava começar no A, podia ter começado no C, dobrar no B e terminar no A. É o mesmo ângulo alfa que eu havia indicado aqui. Então, esses dois ângulos são o mesmo na minha figura. Começa no C,
dobra no B, termina no A. Alguns ângulos são importantes e eles recebem nome. Vamos estudar alguns deles agora. Então, imagina que eu tenho um ângulo. Aqui está o meu A. Aqui a dobradiça B. E ele deu uma volta inteira sobre a dobradiça. Por exemplo, aquelas portas giratórias de banco que dão uma volta inteira e chegam no mesmo lugar. O ponto C, ele voltou, caiu sobre o ponto A. O ângulo de uma volta inteira, ele mede 360 graus. Tá? Então, o que a gente precisa lembrar? O ângulo de uma volta inteira mede 360 graus. Se o ângulo de uma volta inteira mede 360 graus, quanto será que mede o ângulo de meia volta? Então, aqui está o meu A, aqui está a dobradiça B, e aqui está o ponto C. Eu dei meia volta com o ângulo. O ângulo de meia volta, ele vai medir metade de 360, que é 180 graus. Esse ângulo tem nome, e é importante a gente saber o nome desse ângulo. O 360 também tem nome, mas esse não é tão importante saber. O de 180 é. Muitas vezes um exercício comenta o ângulo raso. Se a gente não sabe que ele mede 180, alguma informação fica faltando para resolvermos o exercício. Então lembre, meia volta, um ângulo de 180, nome dele, raso. E se eu quiser agora dar 1/4 de volta? Aqui está o meu A, aqui está o meu B, aqui está o meu B e aqui o C. Se eu andei 1/4 de volta, o ângulo vai medir 90, 1/4 de 360. Esse ângulo também tem nome. O nome dele é reto. E esse ângulo reto, ele é tão mais importante que os outros, que até a simbologia para indicá-lo é diferente. Enquanto os outros eu faço sempre uma curvinha para indicar o ângulo, quando eu tenho o caso de um ângulo reto, eu faço um quadradinho no canto do ângulo. Tá? Toda vez que você ver um quadradinho, você tem que pensar que você tem um ângulo de 90 graus naquele canto. Mesmo que o exercício não fale que o ângulo é de 90 graus. Quadradinho, ângulo de 90 graus. Vamos agora estudar duas propriedades relacionadas com ângulos. Então, imagine que eu tenha duas retas que se cruzam. O ângulo desse lado é exatamente igual ao ângulo desse lado. Se aqui mede 10 graus, aqui com certeza medirá 10 graus. Se aqui mede 20, aqui medirá 20. Se aqui mede 50, aqui medirá 50. Descobri um, encontrei o outro. Então, se aqui mede alfa, do outro lado, obrigatoriamente medirá alfa. Essa propriedade é chamada ângulos opostos pelo vértice. Esse ponto de encontro das duas retas é chamado de vértice e eles são opostos entre si. Mas não precisa lembrar do nome. O que precisa lembrar é da propriedade. Uma forma fácil de lembrar dessa propriedade dos ângulos opostos pelo vértice é lembrar de uma tesoura. A tesoura tem o lado que a gente coloca o dedo e tem o lado que a gente corta o dedo. Se eu abro o lado onde eu coloco o dedo de um certo ângulo, o lado que corta o dedo abrirá do mesmo ângulo. Então, essa propriedade eu gosto de chamar propriedade da tesoura. Uma outra propriedade agora, importante para a gente lembrar, é a seguinte. Se eu tiver no meu exercício duas retas paralelas, então eu tenho uma reta R, uma reta S. E o exercício me fala que R é paralelo a S. É uma notação nova que a gente precisa entender. Sempre que aparecer barra, barra, na geometria significa paralela. Então, as duas retas R e S são paralelas. Como as linhas do trem. Os trilhos do trem são paralelos. Eles continuam sempre com a mesma distância entre si. Caso contrário, o trem descarrilha.
Se eu tiver no meu exercício duas retas paralelas e elas forem cortadas por uma certa transversal, que aqui eu vou chamar de T, a propriedade importante para lembrar que esses ângulos aqui vão medir igual. Então, se o de cima medir 10 graus, o de baixo medirá 10 graus. Se o de cima medir 30 graus, o de baixo medirá 30 graus. Por outro lado, se o de baixo medir 60 graus, o de cima medirá 60 graus. A medida de um será igual à medida do outro. Então, se o de cima mede alfa, o de baixo mede alfa também. Para lembrar dessa propriedade, um jeito fácil é pensar no Z do Zorro. Sabe o Zorro? Aquele herói famoso, espadachim? Se eu tiver no meu exercício um Z, os ângulos de dentro do Z medirão sempre igual, tá? Mas cuidado, como que eu tenho que construir o Z? Ele começa numa das paralelas, passa pela transversal, termina numa das paralelas. Se eu conseguir construir um Z dessa forma, os ângulos de dentro serão iguais. Então, essa propriedade eu gosto de falar que é o Z do Zorro. Vamos agora ao nosso exemplo. O exemplo nos traz que eu tenho duas retas paralelas, U e V. Como que eu sei que é paralelas? Ele me fala aqui, U barra V. Eu tenho que lembrar que são paralelas. E elas são cortadas por uma transversal W. O exemplo me fala que o ângulo aqui em cima é 40 graus e ele quer que eu descubra o ângulo aqui embaixo, que ele chamou de x. Se o exercício falou que tem paralelas, fica esperto se não tem um Z do Zorro escondido. Será que a gente consegue achar um Z do Zorro nesse problema? Aqui, né? Começa numa paralela, passa pela transversal, termina na paralela. Então, o que a propriedade do Zorro nos fala? Os ângulos de dentro do Z vão medir igual. Quanto eles medem, por enquanto eu não sei. Mas no momento que eu descobri um, eu sei o valor do outro. Observe aqui em cima agora que eu tenho duas retas que se cruzam. Então aqui eu tenho uma tesoura. Esses dois ângulos, o de 40 graus azul e esse vermelho que eu ainda não sei quanto mede, são opostos pelo vértice. É uma tesoura que eu tenho aqui em cima. Se é uma tesoura, eu tenho certeza que o ângulo de um lado mede igual ao ângulo do outro. Então eu descobri que se aqui é 40, aqui tem que medir 40 graus também. Pelo Z do Zorro, eu já sabia que o ângulo de cima mede igual a esse de baixo. Como eu descobri que o de cima é 40, eu sei que aqui embaixo mede 40 também. Para terminar, eu vou dar um zoom nessa parte aqui do problema. Então, acompanhe aqui. Eu tenho a reta V, ela está sendo cortada pela reta W. Esse ângulo que aparece aqui é um ângulo de meia volta, esse ângulo inteiro verde que eu estou desenhando. Ele tem que medir 180 graus. Mas o lado da direita do ângulo, eu já descobri que mede 40. Então, o lado da direita mede 40. Quanto tem que ser o lado da esquerda para que ele inteiro dê 180? Ora, o lado da esquerda tem que ser 140. Mas o lado da esquerda é justamente o x que o exercício pede que eu descubra. Então, eu descobri que o x é 140.